Psiu, se inscreva no canal agora mesmo para não perder histórias como esta. Deixe seu like se você já está curioso. A câmera foca na mão de uma mulher, girando um anel de casamento fino e simples. Ouve-se o som abafado de um quarteto de cordas e a risada aguda e frágil da multidão. Os nós dos dedos dela estão brancos. Então, uma nova voz destilando veneno atravessa o ruído. Olhe para ela, Ricardo. Ela está chorando. A câmera sobe até um rosto sulcado de lágrimas, iluminado pelo brilho frio das luzes de gala, que olha fixamente para o marido e a amante. Ela está humilhada, está destroçada. Mas o que eles não sabem, o que seu marido arrogante esqueceu, é que esta gala, todo este edifício, bem poderia ser dela. E os verdadeiros convidados ainda não chegaram. O vestido emprestado parecia uma mentira. Era azul marinho, mistura de seda e perfeitamente discreto. Mas em Helena de Alencar parecia uma fantasia para uma pessoa que ela já não conhecia. Era um vestido sensato. Em uma sala cheia de brilhos esculturais, bonecas de alta costura e diamantes que custavam mais que seu carro, sensato era apenas outra palavra para invisível. Helena, pelo amor de Deus, endireite-se, murmurou Ricardo sem olhar para ela. A atenção dele estava centrada no grande salão de baile do Museu de Arte da cidade, seus olhos escaneando objetivos. Os Lemos estão aqui, este é o momento. Helena endireitou as costas. Desculpe, Ricardo. E tente parecer feliz. É uma grande noite para mim, para nós. Ele ajustou os punhos de seu smoking, feito sob medida, um pequeno sorriso presunçoso brincando nos lábios. Ele era bonito, de uma maneira nítida e moderna, todo linhas limpas, olhos frios e uma ambição que irradiava dele como uma colônia barata. Ele era Ricardo Viana, uma estrela em ascensão no setor imobiliário, e esta noite a gala de benfeitores da cidade era o seu palco. Helena era apenas sua acompanhante, sua bagagem. Eles estavam casados há 8 anos. Os primeiros 4 foram um borrão de sonhos compartilhados, apartamentos baratos e um amor terno e genuíno. Helena, na época Helena Fontes, o havia conhecido enquanto era voluntária em uma clínica de assistência jurídica. Ele era um advogado associado com dificuldades e ela era, até onde ele sabia, uma estudante de pós-graduação em História que trabalhava nos arquivos da cidade. Ela adorava a tranquilidade, uma vida definida por livros empoeirados e histórias esquecidas. Ele adorava a simplicidade percebida nela. Então Ricardo ganhou seu primeiro milhão e seu segundo. De repente, a garota quieta e rata de biblioteca, que havia renunciado ao seu próprio mundo por ele, tornou-se um inconveniente, uma âncora tranquila, sensata e azul marinho em seu novo mundo de neon e barulho. A viagem para a gala tinha sido uma sinfonia de silêncio. Helena havia tentado. Você está maravilhoso, Ricardo. O prêmio é muito merecido. Ele a olhou de soslaio, seus olhos fazendo uma avaliação rápida e desdenhosa. Foi esse o vestido que você escolheu? Está bom, um pouco bibliotecária. Eu sou uma bibliotecária, ela quis dizer. Sou a arquivista principal da Sociedade Histórica da cidade. Antes você adorava isso. Mas não disse nada. O silêncio era mais seguro. Agora, de pé na borda do salão de baile, ela era um fantasma. Ricardo a segurava pelo cotovelo, seu aperto possessivo, mas não afetuoso. Ele a impulsionou em direção a um homem corpulento com uma risada estrondosa. Arthur, que prazer te ver, trovejou Ricardo, sua voz pública deslizando como smoking. Conhece minha esposa Helena? Arthur Lemos apenas a olhou de soslaio. Ah, sim, senhora Viana, encantadora.
Ele se virou para Ricardo. Agora, sobre aquele projeto do centro, Ricardo. Você tem coragem, te concedo isso. Ir contra o Grupo Alencar. O sangue de Helena gelou diante do nome, o sobrenome dela. Os Alencar são dinheiro velho, Arthur, disse Ricardo com um gesto desdenhoso. Lentos, são dinossauros. Eu sou o meteoro. Um meteoro, hein? Bom, esperemos que você não se queime, riu Arthur. E os dois homens se dirigiram para o bar, deixando Helena para trás, sozinha, de novo. Ela apertou a pequena bolsa de contas, sua única indulgência, um presente de sua mãe, de uma vida atrás. Olhou ao redor da enorme sala abobadada. O tema era sonhos dourados. Ironia. Esta era a vida que ela havia escolhido, ou melhor, a vida que Ricardo havia escolhido para ela. Sua própria família, os Alencar, tinha sido uma vítima de seu casamento. É um tubarão, Helena, tinha-lhe dito seu pai, Eduardo Alencar. Há 8 anos, sentado em seu escritório, a sala cheirando a couro velho e tabaco de cachimbo. Não te ama. Ama a ideia de você. E te odiará quando perceber que você não é um degrau. Você não o conhece, papai. Chorou ela, cheia do fogo justo de uma jovem de 24 anos apaixonada. Ele me ama por mim, não pelo sobrenome, não pelo dinheiro que nem sequer quero. Não vou usar o fundo fiduciário. Vamos vencer por conta própria. Seu pai havia suspirado, seu rosto uma máscara de tristeza resignada. Muito bem, mas minha porta sempre está aberta. No momento em que precisarem, estaremos lá. Ela não havia cruzado essa porta em mais de 2 anos. Não desde que Ricardo havia brincado em um jantar de família que seus pais, com todas as suas confortáveis economias de aposentadoria, realmente poderiam ajudá-lo a alcançar o próximo nível, sendo fiadores de um empréstimo. A tranquila e profunda decepção nos olhos de seu pai naquele dia tinha sido demais. Ela havia escolhido seu lado, havia escolhido Ricardo, e agora estava pagando o preço. Ela se afastou da multidão principal, encontrando um pequeno nicho junto a uma imponente estátua de mármore. Só precisava respirar. Ricardo era um cometa, um meteoro, uma estrela em ascensão. Ele era todas essas coisas, mas também era frio, distante e muito, muito cruel. As noites que ele dizia ser trabalho, o cheiro de perfume desconhecido e caro nos paletós de seu terno. A forma fria como se encolhia quando ela tentava tocá-lo. Tudo se encaixou com uma finalidade doentia. Você já suspeitou de algo e depois teve a confirmação mais pública e humilhante? Ele a estava traindo. Ela sabia tão certamente como sabia seu próprio nome. Simplesmente não tinha sido corajosa o suficiente para dizer em voz alta. Uma nova onda de náusea a atingiu. Observou seu marido do outro lado da sala. Estava presidindo a reunião. Seus dentes brancos sob o foco, sua mão nas costas de... Helena perdeu o fôlego. Não era um homem, era uma mulher. Uma mulher com um vestido da cor de sangue derramado, seu cabelo uma cascata de loiro platinado. Ela ria, a cabeça jogada para trás, uma mão magra e manicurada descansando possessivamente sobre o peito de Ricardo. Ele não estava fazendo networking. A estava segurando. O polegar acariciava o dorso da mão dela. Helena sentiu o chão afundar sob seus pés. Uma coisa era suspeitar. Outra era ver, exposto sob um lustre de cristal de R$1.000, para que todo o mundo ignorasse. Viu como ele se inclinava, seus lábios roçando a orelha da mulher. A mulher ria tolamente, um som agudo e penetrante. Isso não era um meteoro. Isso era um desastre, e ela estava amarrada aos trilhos. A mulher de vermelho era Cláudia Vidal.
Helena conhecia o nome. Era uma influenciadora que havia migrado para a consultoria imobiliária de luxo. Estava por todas as redes sociais. Seu feed, uma fantasia curada de jatinhos, litorais impossíveis e taças de champanhe que nunca pareciam estar vazias. Ela era tudo o que Helena não era: barulhenta, plástica e exigente de atenção. E tinha suas mãos por todo o marido de Helena. Uma raiva fria e aguda, desconhecida e refrescante, cortou a névoa de desespero de Helena. Durante 8 anos ela se fez pequena. Havia cortado suas próprias asas para caber na gaiola dele. Havia renunciado à sua família, ao seu sobrenome, às suas próprias ambições. Tudo para ser a esposa que apoiava um homem que agora, muito publicamente, a estava substituindo. Não, esta noite não. Deixou sua taça de champanhe vazia em uma bandeja que passava com uma mão firme. O zumbido da multidão pareceu desvanecer. O quarteto de cordas abafado como se estivesse debaixo d'água. Seu mundo inteiro se reduziu a 2 figuras do outro lado da sala. Rindo em seu próprio mundo privado e cruel, ela começou a caminhar. Não correu, não gritou. Seus passos foram deliberados, medidos. O caminhar de uma arquivista movendo-se por uma biblioteca silenciosa. Seus saltos sensatos não faziam ruído nos grossos tapetes persas. Ricardo a viu primeiro. Seu sorriso vacilou. Seus olhos se arregalaram com irritação, antes de se assentarem em uma fria máscara de indiferença. Não se afastou de Cláudia. Não soltou sua mão. Simplesmente esperou. Cláudia se virou, sentindo a mudança. Seus olhos fortemente maquiados, emoldurados por cílios incrivelmente grossos, escanearam Helena da cabeça aos pés. Era o tipo de olhar que Helena havia visto milhares de vezes. O olhar de um predador medindo sua presa. Um pequeno sorriso divertido tocou seus lábios de cor vermelho brilhante. Ricardo, disse Helena. Sua voz era surpreendentemente firme. Quem é essa? Ricardo deixou escapar um suspiro de exasperação, como se Helena acabasse de fazer uma pergunta profundamente inconveniente. Helena, sério, estamos fazendo networking. Esta é Cláudia Vidal. Cláudia, minha esposa. Helena. A apresentação pareceu um tapa na cara. Minha esposa? A palavra soava oca, uma formalidade legal que se via obrigado a observar. Cláudia estendeu uma mão, suas pulseiras de diamantes tilintando. Olá, disse. Sua voz um murmúrio melindroso e pouco sincero. É um prazer te conhecer finalmente. Ouvi... Bom, não muito, na verdade. Helena ignorou a mão oferecida. Você é o perfume, disse, as palavras sabendo a cinza. As noites até tarde, as reuniões de clientes de emergência na cidade. O rosto de Ricardo se ensombreceu. Helena, está me envergonhando. Pare, vá buscar uma bebida. Vá. Envergonhando você? Helena sentiu uma risada histérica borbulhar em seu peito. Você está aqui, em uma gala, onde se supõe que vão te homenagear com a mão nas costas de outra mulher, e eu estou te envergonhando? O volume da multidão circundante não havia mudado, mas parecia que uma pequena bolha silenciosa havia se formado ao redor dos 3. Algumas pessoas próximas estavam começando a perceber. O ar estava carregado. Cláudia, vendo que tinha uma audiência, deu um passo à frente, colocando-se deliberadamente entre Ricardo e Helena. Era mais alta que Helena, especialmente com seus saltos agulha. Ela pairava. Olha-me, Helena, disse, usando o nome como arma. Não sei que tipo de drama triste e pequeno você está tentando começar, mas Ricardo é um adulto. Ele tem permissão para ter amigos. É isso que você é? Helena olhou diretamente para Ricardo. Ela é sua amiga? Ricardo desviou o olhar. Olhou para o teto, para o bar,
para Arthur Lemos, rindo do outro lado da sala. Olhou para qualquer lugar menos para sua esposa. E nesse momento, Helena soube. O último e frágil fio de esperança não apenas se rompeu, evaporou. Nunca havia estado ali, de fato. Ele está comigo agora, disse Cláudia, sua voz baixando a um sussurro cúmplice, embora alto o suficiente para que todos em seu pequeno círculo ouvissem. É simplesmente mais limpo desta maneira, não acha? Ele recebe seu prêmio. Anunciamos nossa associação em todas as coisas e você... Bom, você desaparece. Você é boa nisso, certo? Desaparecer? Helena sentiu a primeira lágrima escapar. Era quente e aguda, uma traição. Secou-a com raiva. Isto é, este não é o lugar, Ricardo. Oh, acho que é o lugar perfeito, replicou Cláudia, seu sorriso se alargando. Estava desfrutando disso. Isto era uma atuação. É uma gala sobre sonhos, e eu sou o dele. Você é apenas o pesadelo do qual ele finalmente está acordando. Cláudia, já chega, disse Ricardo. Mas não havia força nisso. Era um protesto simbólico. Já chega? Mas se mal estou começando... Os olhos de Cláudia brilharam com malícia. Ele está cansado do sensato. Está cansado da tranquilidade. Está cansado de voltar para casa para uma vida bege. Um homem como Ricardo precisa de cor, precisa de paixão, precisa de mim. Os joelhos de Helena se sentiram fracos. Queria correr, queria se esconder nos arquivos, nas pilhas escuras e silenciosas, onde o passado se arquivava ordenadamente, e a história não podia machucá-la, mas estava presa pelo círculo de olhos curiosos, compassivos e entretidos. Olhou para Ricardo, seu marido de 8 anos, o homem por quem havia sacrificado sua família. Ricardo, diga algo. Ricardo finalmente encontrou seu olhar. Seus olhos estavam frios. Ela tem razão, Helena. Acabou. Iba te dizer depois da gala, mas isto também está bem. Quero o divórcio. As palavras a golpearam como um golpe físico. Quero o divórcio. A represa se rompeu. A única lágrima se converteu em um torrente silencioso e humilhante. Não estava soluçando alto. Não fazia ruído. Mas as lágrimas fluíam, arrastando o último rastro de sua compostura. Levou uma mão à boca, seu corpo tremendo. Era a esposa invisível. E agora era a esposa que chorava. A patética, clichê, esposa descartada na gala. Cláudia viu e se lançou. Oh, olhe para ela, Ricardo. Está chorando. A voz de Cláudia era um bisturi, afiada e precisa, cortando os murmúrios da multidão. Deu um passo atrás, como para admirar sua obra, seus lábios pintados de vermelho, curvando-se em um sorriso triunfante. As lágrimas de Helena eram uma humilhação, mas a zombaria, essa era uma crueldade especial. Por favor, Cláudia, baixe a voz, sibilou Ricardo, seus olhos correndo. Este não era o tipo de atenção que ele queria. Queria estar no palco, segurando um troféu de cristal, não em um canto com uma esposa soluçando e uma amante se regozijando. Por quê? A voz de Cláudia era brilhante, falsamente inocente. Deixe que vejam, é uma novela da vida real. As pessoas amam isso. Voltou sua atenção completa e venenosa para Helena. Olhe para você, querida, chorando no seu vestidinho. O que é isso? De loja de departamento? Você alugou? Helena se encolheu. O vestido tinha sido um presente de Ricardo há 3 natais. Por favor, pare. Parar? Por quê? Porque a verdade dói. Cláudia tomou um gole de seu champanhe, seus olhos nunca abandonando o rosto de Helena. De verdade achou que isto era para sempre? Um homem como Ricardo. Um meteoro, disse, usando a própria palavra dele. Precisa de uma mulher que possa acompanhá-lo. Uma mulher que brilhe. Não uma...
uma viradora de páginas que parece estar pedindo perdão perpetuamente por ocupar espaço. Você não sabe nada de mim, sussurrou Helena, sua voz sufocada. Sei tudo o que preciso saber. A confiança de Cláudia era sufocante. Se estava alimentando da dor de Helena. Sei que ele é miserável. Sei que não tem sido feliz em anos. Sei que ele está comigo agora. Ele receberá um prêmio esta noite. E eu serei a que esteja em seu braço quando o aceitar. Você é apenas bagagem extraviada. Ricardo, suplicou Helena. Uma última e desesperada apelação. Não deixe que ela faça isso. Ricardo passou uma mão pelo cabelo. Estava encurralado. E o odiava. Helena, apenas vá ao banheiro. Limpe-se. Você está fazendo uma cena. Fazendo uma cena? Não! Isto está errado. Não, Cláudia. Pare de atacar minha esposa. Não, desculpe se não estou te envergonhando. Foi o giro final e retorcido da faca. Não só a estava abandonando, a estava culpando por sua própria humilhação. As lágrimas de tristeza começaram a misturar-se com uma nova e ardente lágrima de raiva. A ira fria e silenciosa de antes estava regressando, queimando o choque. Uma cena? A voz de Helena foi de repente muito baixa. O choro quase havia cessado, deixando para trás uma calma arrepiante. Acha que eu sou a que está fazendo uma cena? Antes que pudesse dizer mais, Cláudia, sentindo que estava perdendo sua vítima, foi para matar. Oh, cresça! Esbravejou. Estas são as grandes ligas. Não aguentou o tranco. Você é só uma ratinha de biblioteca de onde você é mesmo? Do interior? Com seus tristes pequenos pais de classe média. Ricardo precisa de uma sócia com contatos, com poder. Não uma garota sensata, sem nome, que alcançou seu auge na faculdade. Helena congelou. Sua família. Havia atacado sua família. A família que Helena havia abandonado por Ricardo. A família que Ricardo, em sua própria arrogância altíssima, havia desprezado como pitoresca. Minha família, começou Helena, sua voz tremendo de novo, mas desta vez com algo novo. Nada, terminou Cláudia por ela. Não são ninguém assim como você. Agora, se nos desculpa, os prêmios estão prestes a começar. Ricardo precisa se preparar. Enganchou seu braço no de Ricardo que, vendo uma via de escape, se permitiu ser conduzido. Helena, disse ele, um golpe de despedida final. Farei meu advogado te enviar os papéis para o apartamento. Simplesmente saia pela manhã. Giraram-se para partir, deixando Helena de pé sozinha, seu rosto manchado de lágrimas, seu vestido azul marinho, um símbolo de sua própria patética invisibilidade. Cláudia olhou por cima do ombro, um último sorriso vitorioso. Helena ficou ali, enraizada no chão de mármore. A multidão, tendo visto o clímax, começou a murmurar e a se virar. Sua fofoca um zumbido baixo. O espetáculo havia terminado. A esposa havia perdido. Fechou os olhos, tomando uma respiração trêmula. Sentiu o peso pesado e reconfortante da bolsa de contas de sua mãe em sua mão. Pensou em seu pai. Minha porta sempre está aberta. Havia sido uma tola orgulhosa, teimosa e cega. Havia permitido que este homem e esta mulher a reduzissem a isto. Havia permitido que zombassem dela, de sua vida e de sua família. Ninguém. Os olhos de Helena se abriram de golpe. As lágrimas haviam ido. Seu olhar, agora claro e duro como um diamante, fixou-se na parte posterior da cabeça de seu marido. Não tem ideia, sussurrou ao espaço vazio frente a ela. Não tem ideia de quem acabas de insultar. E como se fosse um sinal, um repentino e profundo silêncio se apoderou de todo o salão de baile.
A música parou. A conversa morreu. Uma única voz amplificada cortou o silêncio. A voz do Sr. Dávila, o organizador da gala, seu tom de repente sem fôlego e elétrico, com uma emoção que não havia estado ali antes. Senhoras e senhores, sua atenção, por favor. Uma nota de programação. Nós estamos tão profundamente honrados. Ricardo e Cláudia se detiveram, justo antes do palco principal, girando-se para a grande entrada, com irritação em seus rostos. O que é isto? Grunhiu Ricardo. Supõe-se que devem anunciar meu prêmio. Por favor, unam-se a mim para dar as boas-vindas. A voz de Dávila se quebrou pela emoção. Aos patrocinadores de toda esta nova ala, as pessoas cuja generosidade não conhece limites e cuja presença esta noite é a maior honra que este museu recebeu. Por favor, deem as boas-vindas ao senhor e à senhora Eduardo Fontes de Alencar. As grandes portas de carvalho de 6 metros de altura, na parte superior da escadaria de mármore, foram abertas por 4 assistentes uniformizados. A sala conteve a respiração. Ricardo estreitou os olhos. Alencar? Como o banco, nunca os vi em público. Deve ser a velha guarda da qual Arthur falava. Cláudia imediatamente começou a se arrumar, ajeitando o vestido e afofando o cabelo. Oh, dinheiro de verdade! Ricardo, temos que conhecê-los? Helena não se moveu. Não respirou. Simplesmente observou a entrada. Um homem e uma mulher apareceram no topo das escadas. Não estavam vestidos com brilho ou lantejoulas. Ele vestia um smoking conservador e perfeitamente adaptado, seu cabelo prateado grosso, sua postura como uma fortaleza. A mulher ao seu lado, Isabel, levava um vestido simples e elegante de cor verde esmeralda escuro, um colar de pérolas em sua garganta. Irradiavam um poder tranquilo e aterrador. Não eram dinheiro novo. Eram o dinheiro. Detiveram-se na parte superior do patamar, seus olhos escaneando a sala, uma sala que havia caído em um silêncio reverente e absoluto. E Helena Viana, a esposa invisível e chorona, fez o que ninguém esperava. Ela sorriu. Mamãe sussurrou, um som que ninguém escutou. Papai! Eduardo e Isabel de Alencar não desceram as escadas, eles pairaram descendo. Toda a gala, uma coleção dos mais poderosos e arrogantes da cidade, separou-se para eles como o Mar Vermelho. O Sr. Dávila, o organizador, quase trotava ao seu lado, balbuciando. Senhora Alencar, estamos tão agradecidos. Não tínhamos ideia de que aceitariam o convite. Teríamos organizado uma entrada privada. Não será necessário, Jaime, disse Eduardo Alencar, sua voz um murmúrio baixo e culto que se transmitia sem esforço. Minha esposa e eu preferimos ver exatamente aonde vai nosso dinheiro. Seus olhos, um azul afiado e inteligente, percorreram a sala. Não estavam buscando a ninguém, simplesmente estavam avaliando. O olhar de Isabel era mais suave, mas não menos intenso. Do outro lado da sala, Ricardo estava praticamente vibrando. Isto é tudo, Cláudia. Esta é a conexão que tenho esperado. O Banco Alencar, se eu puder conseguir que se una a mim, deixe comigo, ronronou Cláudia, já endireitando a gravata de Ricardo, posicionando-se como parte de sua equipe. Iremos nos apresentar, mas não tiveram que fazê-lo. Os Alencar, ignorando a aduladora procissão de multimilionários e políticos que tentavam chamar sua atenção, estavam se movendo, e se moviam em uma direção muito específica, diretamente para o nicho onde estava Helena, diretamente para as sequelas da confrontação. Ricardo, ao vê-los aproximar-se, entrou em pânico. Vem para cá! Cláudia sorria. Seja encantadora. Helena sibilou,
notando que sua esposa ainda estava ali. Pelo amor de Deus, arrume a cara, saia daqui! Mas Helena não se moveu, simplesmente ficou de pé, com as mãos entrelaçadas frente a ela, observando seus pais aproximarem-se. A raiva havia diminuído, substituída por uma profunda e dolorosa sensação de alívio. Cláudia, sempre a oportunista, viu sua oportunidade de adiantar-se. Deu um passo diretamente frente a Helena, bloqueando-a da vista, e estendeu sua mão ao casal que se aproximava. «Senhor Alencar, que honra!» balbuciou Cláudia, sua voz várias oitavas alta demais. «Sou Cláudia Vidal, sócia da Viana Developments, e este», disse puxando o braço de Ricardo, «é Ricardo Viana, a estrela em ascensão desta noite.» Eduardo Alencar deteve-se, olhou a mão estendida de Cláudia, mas não fez nenhum movimento para tomá-la. Seu olhar gelado viajou de seu rosto, baixou a sua mão ao braço de Ricardo e logo, finalmente, passou de largo. Isabel de Alencar, no entanto, empurrou suavemente mais além de seu marido. Seus olhos haviam encontrado seu objetivo. «Helena!» disse ela. O som não foi uma pergunta. Foi uma afirmação. Foi uma represa rompendo-se. Todo o círculo de espectadores que haviam estado observando respeitosamente a entrada dos Alencar se congelou. O nome de Helena, pronunciado por Isabel de Alencar. O rosto de Ricardo ficou branco. Olhou para a mulher impossivelmente elegante. Para sua esposa. E de novo. Perdão? O sorriso de Cláudia flaqueou, sua mão ainda pendurada, incômoda no ar. Não creio que ela... Esta é Helena Viana, a esposa de Ricardo. Ela é apenas... Isabel ignorou Cláudia como se fosse um móvel. Caminhou os últimos 3 passos e tomou o rosto de sua filha entre suas mãos. Seu polegar perfeitamente manicurado limpou um rastro de lágrima da bochecha de Helena. «Minha querida menina», sussurrou Isabel, sua voz espessa, com um amor tão poderoso que era uma força física na sala. «Você está chorando.» Eduardo Alencar colocou-se junto à sua esposa. Pôs uma mão grande e protetora sobre o ombro de Helena. Seus olhos, no entanto, não estavam em sua filha. Estavam em Ricardo e Cláudia. E eram glaciais. «O quê?» perguntou Eduardo, sua voz letalmente silenciosa. «O que está acontecendo aqui?» O silêncio era absoluto. Podia-se escutar o gelo derretendo em 100 copos abandonados. Ricardo gaguejava. Senhor Alencar, senhor... Helena, você os conhece?» Cláudia soltou uma risada nervosa e aguda. «Conhecê-los? Ricardo, querido, ela é apenas uma bibliotecária. Provavelmente lhe serviu café uma vez. Verdade, Helena?» Isabel de Alencar girou a cabeça muito lentamente para olhar para Cláudia. Era a primeira vez que reconhecia sua existência. «Esta», disse Isabel, sua voz despojando-se de toda pretensão de calidez e tornando-se puro aço forjado, «é nossa filha.» Silêncio. «Helena Fontes de Alencar», continuou Isabel, sua voz elevando-se, projetando-se à multidão sem fôlego. «A única herdeira do patrimônio Alencar e do grupo financeiro Alencar.» O rosto de Cláudia se enrugou. O sangue drenou dele, deixando para trás uma máscara de sua maquiagem pálida e amarelo-branca. Sua boca se abriu, mas não saiu nenhum som. Ricardo parecia como se tivessem lhe disparado. Filha, mas... Você, Helena, disse que seus pais estavam aposentados, que eram bancários. Estamos aposentados, jovem, retumbou Eduardo Alencar, dando um passo adiante. Sua estatura de 1,90 apequenou Ricardo. Estamos aposentados das operações diárias, mas ainda possuímos o banco do qual você tem estado tão desesperado. Fez uma pausa como buscando a palavra. E, infrutiferamente,
tratando de obter um empréstimo durante os últimos 6 meses. Inclinou-se. Possuímos a holding que está competindo com você pelo projeto do centro. Aquele que você chamou de dinossauros, faz nem 30 minutos. Fez um gesto para a sala, ao senhor Dávila, que estava rondando, parecendo aterrorizado. E nós, concluiu Eduardo, somos os principais financiadores desta gala, deste museu e do prêmio Estrela em Ascensão que você estava tão seguro de que ia receber. Voltou seu olhar para sua filha, sua expressão suavizando-se ao instante. Helena, querida, por que tem a cara manchada de lágrimas? O que te disse esta pessoa? O salão de baile não só havia se convertido em um teatro, havia se convertido em um tribunal, e todos esperavam o veredito. Neste momento, o que crê que sente Ricardo? Medo? Raiva? Ou a compreensão total de seu erro? Helena, flanqueada por sua mãe e seu pai, sentiu uma força que não sabia que possuía. A mulher invisível era agora o centro do universo. Olhou para Cláudia, cujo sorriso arrogante havia sido substituído por um rito de terror puro e não adulterado. Olhou para Ricardo, seu marido, que tremia visivelmente, as ambições de sua vida implodindo em tempo real. Não precisava gritar, só precisava dizer a verdade. Me chamou de viradora de páginas em um vestido de poliéster, disse Helena, sua voz clara e audível no silêncio. Disse que eu era bagagem extraviada, disse que minha família, meus tristes pais de classe média, não eram ninguém. Uma inalação coletiva e aguda da multidão. Insultar um convidado era ruim. Insultar Eduardo Fontes de Alencar era um suicídio profissional. Cláudia se lançou para a frente, agarrando o braço de Ricardo. Não, eu não o sabia, ele não me disse. Ricardo, diga-lhes. Eu só estava brincando. Você, disse Isabel de Alencar, sua voz cortando o balbuceio de pânico de Cláudia. Vai calar a boca. A boca de Cláudia se fechou de golpe. Isabel se girou, não para Cláudia, mas para Ricardo. Sua expressão era de profundo nojo maternal. Blaft. O som de sua palma conectando com a bochecha de Ricardo não foi uma bofetada, foi um estalo, como o de um ramo seco ao romper-se. Ressoou por todo o vasto salão. Ninguém ofegou. Estavam demasiado atônitos. Ricardo cambaleou para trás, sua mão voando para sua bochecha vermelha brilhante. Você, ferveu Isabel, seus olhos verde esmeralda brilhando. Permitiu que isto acontecesse. Ficou de braços cruzados enquanto esta perua insultava sua esposa, minha filha. Eu, senhora Alencar, eu não sabia, tartamudeou Ricardo, sua defesa patética. Não sabia? A voz de Eduardo era um grunhido baixo, mais aterrador que qualquer grito. Não sabia quem era ela? Ou não se importava? Casou-se com ela, Sr. Viana. Viveu com ela durante 8 anos. Alguma vez, uma única vez, lhe perguntou sobre sua vida? Alguma vez escutou? Ou estava demasiado ocupado construindo seu próprio império de papel, usando-a como um acessório tranquilo e respeitável? Ricardo não tinha resposta. Simplesmente ficou olhando, derrotado. Nos subestimou? Continuou Eduardo, sua voz de juiz ditando sentença. A subestimou. Assumiu em sua assombrosa arrogância que sua família, seu mundo, não era nada. Equivocou-se. Eduardo girou ligeiramente a cabeça, seu olhar encontrando Dávila, quem se encolheu. Jaime, disse Eduardo, sua voz tranquila de novo. O prêmio do Sr. Viana é, obviamente, rescindido. Imediatamente? Sim, Sr. Alencar, com certeza. De imediato. Dávila se apressou a marchar, agradecido de escapar do raio da explosão. Além disso, continuou Eduardo olhando de novo para Ricardo. Sua solicitação pendente para o contrato do centro é negada.
Meu grupo se encarregará. Creio que os dinossauros estão a ponto de mostrar ao meteoro como é um verdadeiro impacto. Não, por favor. Eduardo, senhor Alencar, não pode, suplicou Ricardo, sua fachada de estrela em ascensão completamente destroçada. Era apenas um homem desesperado e aterrorizado. Posso, disse Eduardo simplesmente. E o farei. Oh, e essa linha de crédito que tem no Banco Alencar, a que tem estado aproveitando para todos seus projetos? Uma auditoria forense completa começará às 8 em ponto da manhã de segunda-feira. Sugiro que consiga um novo advogado, um muito bom, embora duvide que possa encontrar algo que sobre para quando tenhamos terminado. Este era o final. Isto não era apenas o divórcio, isto era a aniquilação. As rodilas de Ricardo flaquearam. De fato, desabou como se seus ossos tivessem se tornado líquidos. Logo, Eduardo Alencar dirigiu sua atenção a Cláudia Vidal. A amiga estava tratando de encolher-se, de misturar-se com o mármore, mas seu olhar a imobilizou como uma borboleta a um quadro. E você, senhorita Vidal? Por favor, quem é ela? Não sou ninguém, apenas estava com ele. Sei exatamente quem é você, disse Eduardo, sua voz tingida de desprezo. Vi seu trabalho de consultoria. Tenho uma memória muito longa para rostos e para nomes. Não voltará a trabalhar nesta cidade. Não obterá um empréstimo. Não obterá uma listagem. Nem sequer obterá uma reserva em um restaurante decente. Atacou minha família. Considere que seu sonho dourado terminou. Cláudia deixou escapar um pequeno som sufocado. Girou-se desesperada para a única pessoa que restava. Ricardo! Gritou, agarrando a jaqueta de seu smoking. Faça algo! Não deixe que me fale assim! Diga a ele, Ricardo! Em um último e patético ato de autopreservação, a afastou dele com força. Saia de cima! Gritou, sua voz quebrando-se. Isto é tua culpa! Você e tua boca grande me arruinaram. Minha culpa! Gritou Cláudia de volta, sua máscara cuidadosamente construída completamente desaparecida, revelando a cobiça crua e feia por baixo. Me disse que ela não era ninguém. Me disse que a controlasse. Enquanto os dois começavam a destroçar-se mutuamente, um espetáculo patético e estridente, em meio ao grande salão de baile, Helena deu um passo atrás. Afastou-se dos escombros. Afastou-se do homem que pensou que amava e da mulher que havia tentado destruí-la. Olhou para Ricardo, seu rosto uma máscara de raiva e terror, seu terno feito sob medida agora amassado. E sentiu nada. Nem tristeza, nem ira, nem sequer lástima. Só vazio. Acabou, disse Helena, sua voz clara e cortando a discussão deles. Ricardo e Cláudia congelaram, sua disputa morrendo em suas gargantas. Giraram-se para ela. Helena olhou diretamente para Ricardo. Não é culpa dela, Ricardo. É sua. Casou-se comigo, mas nunca me respeitou. Não queria saber quem eu era, porque era mais fácil ter uma esposa tranquila e simples, que não te ofuscasse. Não só não sabia sobre minha família, escolheu não saber. Foi demasiado arrogante para olhar. Ela negou com a cabeça. Não é um meteoro. É apenas um homem que voou demasiado perto de um sol que nem sequer sabia que estava ali. Logo se girou pela última vez e enfrentou seus pais. O amor total e incondicional em seus olhos a inundou. Sinto muito, sussurrou. Lamento muito ter me mantido afastada. Nunca esteve longe, querida, disse Isabel tomando sua mão. Só estava encontrando o caminho de volta. Vamos para casa, disse Eduardo, pondo um braço forte e protetor ao redor do ombro de sua filha. Lançou um último olhar desdenhoso às ruínas de Ricardo Viana. Os três se giraram.
E como um só, a família Alencar, Eduardo, Isabel e Helena, marcharam. Não correram, não olharam para trás. Caminharam com a cabeça erguida através da silenciosa multidão, observadora. Toda a gala observou como Helena Fontes de Alencar, em seu sensato vestido azul marinho, saía diretamente pelas grandes portas com o casal mais poderoso do estado, deixando seu marido estrela em ascensão e sua amante sós no centro da sala, rodeados pelos escombros de sua ambição. A esposa invisível foi, por fim, vista, e foi, por fim, livre. A viagem desde o salão de baile até a grande entrada foi o passeio mais longo da vida de Helena. Foi um passeio de talvez 200 metros através de solos de mármore e descendo a grande escadaria, mas se sentiu como cruzar um continente. O silêncio que o seguiu foi espesso e absoluto. Ninguém sussurrou. Ninguém se moveu. O quarteto de cordas permaneceu mortalmente imóvel, seus arcos congelados no ar. Centenas de olhos seguiram Helena, mas pela primeira vez não sentiu seu julgamento. Sentiu seu assombro. Já não era o objeto de lástima no canto. Ela era a protagonista. Sua mãe, Isabel, segurou sua mão direita, seu aperto firme e quente. Seu pai, Eduardo, tinha sua mão na parte baixa de suas costas, uma presença sólida e firme que irradiava proteção. Eram uma falange, eram uma família. Ao chegar ao topo da escadaria, a mesma pela qual seus pais haviam descido como realeza, Helena se deteve. Escutou um som único e desesperado atrás dela. Helena, espera! Era Ricardo. Ela se deteve. Seus pais se detiveram com ela. Ela não se deu a volta. Helena, por favor! Sua voz estava quebrada, desesperada. Era a voz de um homem que não suplicava por sua esposa, mas por sua linha de crédito. Não pode! Podemos falar disto. Foi um erro. Ela não significava nada. Eu estava estressado. O empréstimo. Helena fechou os olhos por um breve segundo. Ainda está falando do empréstimo. Se girou, muito lentamente. Seus pais se giraram com ela. Uma frente unida. Ricardo estava de pé a 6 metros de distância. Seu rosto pálido e empapado em suor. Sua bochecha vermelha, um farol ardente de sua humilhação. Cláudia havia ido. Provavelmente havia deslizado por uma entrada lateral. Estava só. Não há nada do que falar, Ricardo, disse Helena. Sua voz, amplificada pela acústica da sala, estava desprovida de paixão. Era a voz de um juiz lendo um veredicto final e inegociável. Mas nossa vida, o nosso casamento, tartamudeou. Nosso casamento? Disse Helena. Foi uma mentira. Você demonstrou esta noite. Não só me enganou, Ricardo. Não só mentiu. Zombou de mim. Ficou de braços cruzados e deixou que essa mulher me destroçasse para poupar-se um momento de incômodo. Teria me deixado morrer de humilhação se isso significasse que conseguiria seu troféu. Ela deu um passo para ele. Me pediu que fosse embora pela manhã. Me disse que ia enviar os papéis de divórcio. Vou te cobrar isso, exceto que não os enviará ao apartamento. Os enviará ao meu advogado. E meu advogado, disse, assentindo ligeiramente para seu pai, é muito, muito melhor que o seu. Helena, não, você me ama, tentou, uma última e patética aposta. Helena quase riu. Foi um som frio e amargo. Amei um homem que conheci em uma clínica de assistência jurídica, um homem que estava feliz de comer macarrão instantâneo comigo e sonhar com o futuro. Não sei quem é você, e não estou segura de ter sabido alguma vez, mas sua família... Fez um gesto selvagem. Você se afastou deles? Por mim. Me escolheu a mim. Sim, disse Helena. A finalidade se assentou nela. Eu fiz. Te escolhi acima deles. Te escolhi acima do senso comum.
Te escolhi acima de suas advertências, e durante 8 anos vivi com essa escolha. Me fiz pequena para que se sentisse grande. Cortei minha família para te fazer meu mundo, e no momento em que teve seu próprio mundo, me chutou dele. Olhou para seu pai. Cometi um erro terrível, papai. Sinto muito. Não, Helena, disse Eduardo, sua voz suave. Era jovem e estava apaixonada. Ele é quem cometeu o erro. Confundiu tua amabilidade com debilidade. Confundiu tua lealdade com estupidez. E confundiu a paciência da família Alencar com apatia. Fixou seus olhos em Ricardo uma última vez. Não voltará a contactar minha filha. Não a chamará. Não lhe enviará e-mails. Não se aproximará de seu apartamento. Se comunicará só através de seu assessor legal. Me entende, Sr. Viana? Ricardo, derrotado, só assentiu. Uma marionete quebrada. Helena lhe deu as costas pela última vez. Vamos, disse aos seus pais. Desceram as escadas. Ao chegar ao fundo, um par de carros que parecia suspeitosamente o chefe de segurança de seu pai já estava ali, abrindo a porta a um Bentley preto, discreto e claramente blindado. Outro homem, o assistente de toda a vida de seu pai, um homem chamado Tomás, estava esperando. Abriu a porta do carro para Isabel e Helena. Bem-vinda de volta, senhorita Helena, disse Tomás, seus olhos amáveis. Sentimos sua falta. Obrigada, Tomás, disse ela. Sorrindo, enquanto a porta se fechava, selando-a com sua família, captou um último vislumbre da gala. Através do vidro viu Ricardo Viana, a estrela em ascensão, afundando-se de joelhos no chão de mármore do salão de baile. Uma figura solitária e arruinada em uma sala cheia de sonhos dourados. O carro se afastou da calçada, silencioso e suave. Helena olhou para sua mãe, logo para seu pai. Sabiam, disse Helena. Sabiam que ele era assim. Sabiam que estava traindo. Eduardo suspirou, ajustando o punho. Suspeitávamos, Helena. Temos estado te vigiando levemente. Respeitamos tua independência, mas segue sendo nossa filha. Quando Ricardo começou a solicitar empréstimos em nosso banco, usando o nosso sobrenome, digamos que fizemos nossa devida diligência. Descobrimos a senhorita Vidal. Descobrimos as propriedades alavancadas. Não é um meteoro, Helena. É um castelo de cartas em um furacão. Por que não me contaram? Teria acreditado? Perguntou Isabel suavemente, tomando sua mão de novo. Ou teria visto como nós, tratando de te controlar de novo? Tivemos que esperar, meu amor. Tivemos que esperar até que estivesse pronta para vê-lo por quem era. E a gala? Perguntou Helena. Compramos o patrocínio principal faz 2 dias, disse Eduardo com gravidade. Soubemos que ia receber um prêmio e que havia solicitado um segundo bilhete não identificado para uma sócia de negócios. Sabíamos que estava planejando te humilhar. Simplesmente não pensamos que seria o suficientemente estúpido como para deixar que fosses humilhada por essa mulher. Assim que vieram? Sussurrou Helena. Vieram por mim? Com certeza, disse Isabel, como se fosse o mais óbvio do mundo. Cruzaríamos oceanos, moveríamos montanhas. Você é nossa filha. Não há versão deste mundo na qual te deixemos cair. Nunca. Helena apoiou a cabeça no ombro de sua mãe. O vestido azul marinho se sentia diferente agora. Já não se sentia sensato ou invisível. Se sentia como uma armadura. O havia usado para a batalha de sua vida. E se havia afastado, não só intacta, mas mais forte. Já não era Helena Viana, a esposa invisível. Era Helena Fontes de Alencar e, finalmente, de verdade, estava em casa. A primeira manhã se sentiu como uma traição. Helena acordou não com o alarme das 6 horas que sempre punha,
mas com a luz suave e amarela pálida do sol de seu dormitório da infância. Por um longo e desorientado momento, teve 22 anos de novo, uma estudante de pós-graduação de História com uma paixão secreta por um associado ambicioso e bonito. Logo, o peso das 48 horas anteriores se espatifou sobre ela. A gala, o vestido vermelho, as lágrimas, o tapa. Ricardo havia esperado que se sentisse quebrada. Havia esperado deitar-se e chorar pelos 8 anos que havia desperdiçado. Mas enquanto se sentava, agarrando o linho suave e familiar, se sentiu vazia. Era um vazio limpo, frio e necessário, como um edifício destripado até os alicerces, finalmente pronto para uma reconstrução segura. Tomou banho e se vestiu, não com um vestido sensato, mas com um par de calças simples e bem adaptadas e uma blusa de seda. Quando desceu, encontrou seus pais no terraço envidraçado, um bastião de café tranquilo e o sussurro do valor econômico. "Bom dia, querida", disse Isabel, seu sorriso suave, seus olhos inquisitivos. Tomás fez seus favoritos, scones de mirtilo. "A equipe jurídica já está em suas mesas", disse Eduardo sem levantar a vista de seu jornal. Sua voz era um zumbido baixo e industrial. A auditoria de Viana Developments começou às 8 em ponto da manhã, em ponto. Uma equipe completa. Estão apreendendo seus servidores enquanto falamos. Helena se sentou, o calor da xícara de café filtrando-se em suas mãos frias. Não tem que fazer isso por mim, papai." Eduardo finalmente deixou o jornal, dobrando-o com um vinco nítido e decisivo. Olhou para sua filha. "Helena, não estou fazendo isto por ti. Estou fazendo por ele. Alavancou teu nome, nosso nome, sem teu conhecimento para assegurar linhas de crédito que não podia pagar. Cometeu pelo menos graves violações éticas. E no máximo", sorriu, um sorriso fino e frio, "vários tipos de fraude. Isto não é vingança, Helena. Isto é controle de pragas." "O que acontece com Cláudia?" perguntou Helena, o nome sabendo a cinza. "A senhorita Vidal", disse Isabel, tomando um gole de seu chá. "Descobriu que a cidade é, de fato, bastante pequena. As outras firmas imobiliárias que assessora parecem estar perpetuamente em reuniões. Seu salão de beleza, seu treinador, inclusive seu restaurante favorito. Todos seus sistemas estão misteriosamente caídos quando chama. É, como dizem, persona non grata. A queda foi tão rápida quanto silenciosa. Ricardo Viana, o meteoro, não só se queimou, foi extinto. O Jornal de Negócios da cidade emitiu uma retratação digital ao meio-dia da segunda-feira, citando irregularidades financeiras recém-descobertas para sua eliminação da lista de estrelas em ascensão. Os sócios dos quais se havia gabado, incluído Arthur Lemos, de repente não podiam recordar seu nome. Era um fantasma e a elite da cidade eram os exorcistas mais eficientes do mundo. O processo legal foi uma formalidade, uma brutal peça de teatro. Helena, flanqueada por 2 dos sócios principais com aparência de tubarão de seu pai, encontrou-se com Ricardo em uma estéril sala de conferências do 4º andar. Parecia pequeno. Seu terno caro estava amassado. Seu carisma de estrela em ascensão havia sido substituído pelo desespero cetrino e pegajoso de um homem encurralado. Seu advogado, um jovem associado fora de seu alcance de uma pequena firma, tentou argumentar por um acordo. A advogada principal de Helena, uma mulher chamada Sra. Álvares, simplesmente deslizou um único documento sobre a mesa. "Este", disse ela, "é o acordo pré-nupcial que o Sr. Viana assinou há 8 anos. O que ele insistiu, devo agregar para proteger seus futuros ganhos de você, Sra. Viana." Helena olhou o documento.
Recordou tê-lo assinado, sentindo-se ferida, mas tratando de ser a parceira que o apoiava. É nele, continuou a senhora Álvares. Ele renuncia explicitamente a qualquer reclamação sobre qualquer ativo, atual ou futuro, derivado do patrimônio Alencar. Além disso, a cláusula de infidelidade, sua voz era aguda, que sua cliente ativou, anula sua reclamação sobre o apartamento compartilhado, que, por certo, foi assegurado com um pagamento inicial de um fideicomisso Alencar. Tem até às 6:00 de hoje para desalojar. Pode levar sua roupa, seu carro, que descobrimos que tem uma penhora, e seus efeitos pessoais. Isso é tudo. Ricardo olhou para Helena, seus olhos desesperados, suplicantes. Helena, por favor, 8 anos, não faça isso. Helena o olhou. O homem que havia amado, o homem que havia permitido que zombassem dela, não sentiu nada, nem ira, nem lástima, só silêncio. Pegou a caneta. Assinou seu nome, Helena Fontes de Alencar, pela última vez, e se pôs de pé. Envie o decreto final ao meu escritório, disse à senhora Álvares, e saiu sem olhar para trás. 2 semanas depois, o salão de baile do Museu de Arte da cidade estava cheio de novo. Não com o brilho superficial da gala Sonhos Dourados, mas com a verdadeira base da cidade. Historiadores, jornalistas, vereadores e acadêmicos. No pódio, o senhor Dávila, o mesmo organizador que havia torcido o nariz tão torpemente, falou com genuína reverência. A você, senhor Álvares, é minha profunda honra apresentar a nova diretora da Fundação Filantrópica Alencar, uma mulher cuja paixão pela história desta cidade só é superada por sua visão para seu futuro. Por favor, deem as boas-vindas à senhorita Helena Fontes de Alencar. Helena subiu ao palco, levava um terninho de calça de cor marfim, simples e elegante. Não era a esposa invisível, não era a esposa que chorava, era simplesmente ela mesma. O aplauso foi cálido, respeitoso. Agarrou os lados do atril, suas mãos firmes. Há umas semanas, começou sua voz clara e audível, estive nesta mesma sala. Me disseram que algumas coisas são bagagem, que algumas coisas são sensatas e, portanto, invisíveis. Me disseram que o passado é um pesadelo do qual despertar e que só o sonho dourado do futuro importa. Um murmúrio percorreu a multidão. Todos conheciam a história. Todos haviam visto os vídeos. Estou aqui para dizer-lhes, disse Helena, sua voz ganhando força, que se equivocaram. Nosso passado não é bagagem, é nosso fundamento, não é um ninguém. É o alguém que nos fez a todos. Olhou para os rostos. Minha paixão sempre tem estado nos lugares tranquilos, nos arquivos, nas histórias que ninguém mais pensou em salvar. Recentemente me disseram que esta paixão era um hobby, que era pitoresca, que era de classe média. Ela sorriu, um sorriso pequeno e cúmplice. Bom, hoje me orgulha anunciar o primeiro projeto da nova Fundação Alencar. Estamos financiando em sua totalidade uma iniciativa multimilionária para salvar, digitalizar e restaurar completamente o arquivo histórico completo da cidade. A sala explodiu em aplausos espontâneos e estrondosos. Os historiadores estavam de pé. Não permitiremos que nossa história seja objeto de zombaria, disse Helena, sua voz ressoando com um poder que nunca soube que tinha. Não permitiremos que seja desprezada, a honraremos, a preservaremos. Isto não será apenas uma biblioteca. Este será o Centro de Preservação Histórica Helena Fontes de Alencar. E nosso trabalho olhou diretamente para a câmera de um fotógrafo de imprensa. Na primeira fila, Eduardo e Isabel Alencar observaram sua filha.
O rosto de Eduardo era uma máscara de orgulho puro e não adulterado. Isabel secou tranquilamente uma lágrima de seu olho. Quanto aos outros, seus destinos foram selados não pelos Alencar, mas por seu próprio caráter. Cláudia Vidal, seu nome tóxico, foi vista pela última vez trabalhando em um balcão de perfumes em um shopping center suburbano, uma justiça poética e amarga, obrigada a vender ilusões a mulheres que agora invejava. Ricardo Viana, enfrentando múltiplas investigações de fraude e totalmente em bancarrota, era um arquivo fechado. Havia, como disse seu advogado, se mudado para reiniciar sua vida. Um meteoro que não havia sido mais que um lampejo de ar quente e vazio. Helena nunca voltou a pensar neles. Estava demasiado ocupada. Estava construindo um império, não de vidro e aço, mas de memória e verdade. A esposa invisível se havia convertido em uma força inegável. E, por fim, estava escrevendo sua própria história. E isso, amigos, é como se troca uma estrela em ascensão por todo o sistema solar. A história de Helena é um poderoso lembrete de que, às vezes, a pessoa mais tranquila na sala tem todas as cartas. Teve que perder tudo, ou pensar que o havia feito, para finalmente recuperar seu próprio poder. Ricardo e Cláudia estavam tão cegos por sua própria cobiça que não puderam ver a verdade justo em frente a eles. Nunca deves, nunca, zombar da esposa que chora. Não tem ideia de quem é filha. Comente abaixo qual você acha que foi a parte mais satisfatória da queda de Ricardo. Foi o tapa, a auditoria ou foi o discurso final de Helena? Se você adorou esta história de karma e consequências, por favor, não esqueça de dar um like neste vídeo e compartilhe com alguém que precise ver um bom retorno. E se ainda não o fez, por favor, inscreva-se no canal e toque o sino de notificação. Publicamos novas histórias de drama da vida real todas as semanas e não vai querer perder o que acontece depois. Obrigado por ouvir.